Vai. Boa noite a todos. Hoje, por estarmos em uma fase na energia elétrica, a nossa sessão será transmitida via celular. Hoje, dia 10 de novembro de 2025, declaro aberta a 41ª sessão ordinária do período de 2025. Conforme nosso regimento interno, iniciamos o pequeno expediente, com leitura e votação da ata da sessão anterior, leitura das correspondências, comunicados, requerimentos, informações, providências e indicações. Solicito ao secretário vereador Nininho que cite a ata da sessão anterior. Muito boa noite a todos, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, funcionários dessa casa. Ata da 40ª sessão ordinária do segundo período de 2025. Sessão ordinária realizada dia 4 de novembro de 2025. Coloco a ata em discussão. Ata em votação. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário vereador Nininho a leitura das correspondências. Convite oficial Grão-Pau Summit 2025. Porto Alegre, 7 de novembro de 2025. Excelentíssima senhora presidente, a Associação de Comércio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, Grão-Pau, tem a honra de encaminhar o convite oficial ao Grão-Pau Summit 2025, que será realizado no dia 12 de dezembro de 2025, numa sexta-feira, das 9h30 às 17 horas, no Instituto Caldeira, Espaço Guaíba, Rua Frederico Mendes, 1606, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Grão-Pau Summit será o maior encontro de inovação entre o setor público e privado da região metropolitana, reunindo prefeitos, autoridades, gestores públicos, empreendedores e instituições para debater soluções que impulsionam o desenvolvimento das cidades. Com o tema Transformação Urbana, Desenvolvimento Regional e Reconstrução, o evento promoverá painéis, palestras e espaços de network ao longo de todo o dia, fortalecendo a integração entre os setores e inspirando novas formas de gestão e colaboração. Certo de contar com a sua honrosa presença, de Vossa Excelência, nesse importante momento de diálogo e cooperação regional, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Marcelo Maranata, prefeito de Guaíba e presidente da CEPRI Grão-Pau, e André Brito, prefeito de Taquari, presidente da Associação Grão-Pau. Convite para a reunião de conselho. Excelentíssima senhora presidente, Cristiane Silva da Silveira Souza, presidente da Câmara de Vereadores. Ao cumprimentá-la, muito cordialmente, informamos que tomamos conhecimento a resolução número 4 de 2025, que institui a Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Idosos, no âmbito da Câmara Municipal de Aramaré, que tem por objetivo de fomentar, desenvolver e apoiar ações, debates e políticas públicas voltadas à promoção e à defesa dos direitos da pessoa idosa, observando os princípios constitucionais e a legislação vigente. Considerando a proximidade desse Conselho com o tema abordado por essa frente parlamentar, vimos através deste convidá-los para participar da reunião deste Conselho no dia 1º de 12, às 9 horas, no CRAS, a fim de somar esforços em defesa dos direitos da pessoa idosa. Certos de sua atenção, nos despedimos. Atenciosamente, Mônica Ogari Pereira, presidente do CDMPI.
a Sofia. Sarau Cultural alusivo do Dia da Consciência Negra. Arambaré, 10 de novembro de 2025. Prezada senhora, na oportunidade que cumprimentamos muito cordialmente, vimos através desse convidá-la para participar do Sarau Cultural alusivo ao Dia da Consciência Negra, a ser realizado no dia 17 de novembro, das 19h30 às 22 horas, na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Donário Lopes. Sua presença é de suma importância. Atenciosamente, Geraldo Vieira da Costa, presidente da Sofia. Solicita ao secretário vereador Nininho a leitura dos ofícios. O ofício executivo número 433 de 2025. A excelentíssima senhora Cris Silva, presidente da Câmara Municipal. O assunto é o ofício número 275 de 2025, pedido de informação número 39 de 2025. Excelentíssima senhora presidente, em atenção ao pedido de informações número 39 de 2025, apresentado por essa Igreja e a Câmara, através do vereador Rodrigo Garcia, do PL, o qual solicita informações sobre a construtora Gomes e Dum. Conforme o memorando em anexo, a Procuradoria-Geral do Município, o processo judicial está em fase de recursos e aguarda o julgamento da apelação interposta pela empresa Gomes e Dum. Com relação ao questionamento formulado ao diretor de licitações, Kleber Claro, informamos que está gozando de suas férias. Entretanto, indagado sobre o tema, informou a administração que havia reserva de recurso à época da contratação. Outro 5, consoante memorando do setor de convênios, anexo, o senhor Marcelo Muniz informa que não há motivos para a negativa dos repasses por parte da Corsã. Isso porque a exigência de adequação do projeto junto à FUNASA, motivo alegado pela empresa para a negativa, não consta no convênio firmado entre as partes. Nesse sentido, é importante mencionar que a equipe jurídica do município contratou a EGEA para tratar a situação dos repasses. Assim, a empresa informou que quando da assinatura do termo aditivo, em 2023, houve a extinção de todas as obrigações da Corsã para com o ente municipal, conforme cláusula 22.1 e 22.2. Por fim, a administração esclarece que tem interesse em dar seguimento à obra, contudo, aguarda o desenrolar das questões judiciais mencionadas e demais trâmites legais e burocráticos, a fim de analisar a viabilidade da continuidade do projeto. Sendo que tínhamos para informar, colhemos a oportunidade de externar a nossa mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Iago Killerman, prefeito municipal. Ofício Executivo número 435 de 2025, a excelentíssima senhora Cris Silva, presidente da Câmara Municipal. O assunto é o ofício número 276 de 2025, pedido de informação número 40 de 2025. Excelentíssima senhora presidente, em atenção ao pedido de informações número 40 de 2025, apresentada por essa Igreja e a Câmara, através do vereador Rodrigo Garcia, do PL, o qual solicita informações referentes aos precatórios do ano de 2026, bem como da pretensão do município em quitá-los. O município, para o ano de 2026, possui a quantidade de 5 precatórios no valor de R$ 719.714,30, sem as devidas atualizações, no qual são realizadas quando do pagamento. Quanto à pretensão do município em quitá-los, cumpre informar que a PEC 66/2023 permite que o pagamento ficará limitado ao estoque em atraso de 1% da receita corrente líquida, se a dívida for até 15%,
subindo até 5% quando passar de 85%. O cálculo considera correção em juros. Dito isso, o Executivo Municipal irá, no decorrer do ano de 2026, realizar depósitos mensais da conta de precatório atendendo às decisões judiciais. Ainda importante salientar que cabe ao prefeito, chefe do Poder Executivo Municipal, a responsabilidade pela gestão do orçamento da cidade, no qual as suas diversas atribuições inclui a elaboração da proposta orçamentária e a administração dos recursos públicos em conformidade com as leis. Sendo o que tínhamos para informar, colhemos a oportunidade de externar a nossa mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Iago Killerman, Prefeito Municipal. Solicito ao secretário vereador Nininho a leitura dos pedidos de informação. Pedido de informação número 43 de 2025. Informações sobre o Centro Cultural Inúbia. Arambaré, 10 de novembro de 2025. A excelentíssima senhora Cris Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, senhores vereadores, Rodrigo Garcia, vereador que se subscreve com assento legislativo municipal da bancada do PL, vem pelo presente solicitar ao presidente dessa colenda casa o envio desse pedido de informação ao excelentíssimo prefeito municipal Iago Killerman. Este vereador solicita que, dentro das possibilidades, seja encaminhada para essa casa legislativa as seguintes informações: documentação do órgão competente que o Centro de Eventos Inúbia está liberado para estar funcionando. E qual foi o motivo e qual foi o serviço que foi feito? Quanto à sua justificativa, ano passado foi interditada a Inúbia e tinha que passar por reformas e dar transparência à comunidade. Atenciosamente, vereador Rodrigo Garcia. Solicito ao secretário vereador Nininho a leitura dos pedidos de indicação. Indicação número 57 de 2025. Proposição de lei. Arambaré, 10 de novembro de 2025. A excelentíssima senhora Cris Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, senhores vereadores, Gledson Nunes Silveira, juntamente com os vereadores da bancada que se subscrevem, com assento legislativo municipal das bancadas do PL e PP, vem pelo presente solicitar ao presidente dessa colenda da casa o envio dessa indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Iago Killerman, como que segue. Esse vereador vem por meio deste indicar ao Poder Executivo que estude a possibilidade de elaborar um projeto de lei que dispõe sobre a lei de ficha limpa municipal, disciplina as nomeações de servidores públicos municipais e dá outras providências. O artigo 1º, fica vedada a nomeação de servidores públicos no âmbito dos poderes executivo e legislativo no município de Arambaré, nas seguintes hipóteses. Inciso 1º, os que tenham contra si julgada procedente representação formulada perante a Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou público, desde o trânsito em julgado até o cumprimento da condenação. Inciso 2º, os condenados em decisão transitada em julgado, desde o trânsito em julgado até o cumprimento da pena, pelos crimes. Item A, contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Item B, contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. Item C, contra o meio ambiente e a saúde pública. Item D, eleitorais para os quais a lei comite pena privativa de liberdade. Item E, de abuso de autoridade nos casos que houver condenação, a perda de cargo ou a inabilitação para o exercício de função pública. Item F,
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Item G, de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. Item H, de redução à condição análoga a escravo, a de escravo. Item I, contra a vida e dignidade sexual. Item J, praticados por organizações criminosas, quadrilha ou bando. Item L, de violência doméstica e familiar contra a mulher. Item M, de maus tratos aos animais. Item N, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por dotação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos. Item O, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Item P, de homicídio e violência contra crianças e adolescentes. Item Q, de violência, abandono e maus tratos a idosos e pessoas com deficiência. Inciso 3º, os declarados indignos de oficialato ou com ele incompatíveis pelo prazo de 8 anos. Inciso 4º, os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou funcional que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado perante a Justiça Eleitoral, desde o trânsito em julgado até o cumprimento da condenação. Inciso 5º, os condenados em decisão transitada em julgado perante a Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que implique cassação do registro ou do diploma desde o trânsito em julgado até o cumprimento da condenação. Inciso 6º, os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado por ato doloso ou improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito desde o julgado até o cumprimento da condenação. Inciso 7º, os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionada do órgão profissional competente em decorrência da infração ético-profissional pelo prazo da condenação, salvo ao ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. Inciso 8º, os que forem demitidos do serviço público em decorrência do processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos, contados a decisão, salvo que houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário ou pela própria administração. Inciso 9º, os servidores do Poder Executivo e Legislativo que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória e que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo, disciplinar, pelo prazo de 8 anos. Parágrafo único. A vedação prevista no inciso 2º deste artigo não se aplica em crimes culposos, aqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem os crimes de ação penal privada. O artigo 2º, caberá aos poderes executivo e legislativo, de forma individualizada, a fiscalização de seus atos em obediência à presente lei, com a possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações e documentos que entenderem necessários para o cumprimento de suas disposições. O artigo 3º, o servidor nomeado obrigatoriamente após a investidura terá ciência das restrições aqui previstas, devendo declarar por escrito, sob as penas da lei, não se encontrar inserido nas vedações do artigo 1º. Parágrafo único. Antes do provimento do cargo em comissão, o servidor nomeado deverá apresentar certidão negativa referente aos delitos previstos nos incisos 1º, 2º, 4º, 5º e 6º da presente lei. O artigo 4º. As denúncias de descumprimento da presente lei
poderão ser formuladas por qualquer pessoa, por escrito e verbalmente, caso em que deverão ser reduzidas a termo, sendo vedado todavia o anonimato. O artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Quanto à sua justificativa, a presente proposição tem por finalidade instituir no âmbito do município de Arambaré a lei de ficha limpa municipal, estabelecendo critérios de idoneidade moral e probidade administrativa para o provimento de cargos comissionados, funções gratificadas e contratações de serviços de servidores em geral, bem como para a participação em licitações e celebração de contratos com a administração pública municipal. A iniciativa encontra fundamento nos princípios constitucionais da moralidade, legalidade, impessoabilidade e eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. A adoção de parâmetros objetivos para impedir a nomeação de pessoas condenadas por atos de corrupção, improbidade administrativa e outros crimes contra a administração pública visa fortalecer a transparência e a confiança da população nas instituições municipais. No contexto atual, a sociedade brasileira demonstra crescente preocupação com o uso correto dos recursos públicos e com a qualificação dos agentes que ocupam funções de direção e responsabilidade. Implementar a ficha limpa no âmbito municipal representa um passo concreto no combate à corrupção e na promoção de uma gestão pública séria, ética e comprometida com o interesse coletivo. Ademais, diversos municípios já adotaram a legislação semelhante, alinhando-se ao espírito de Lei Complementar Federal número 135 de 2010, que revolucionou o cenário político nacional ao impedir a candidatura de pessoas condenadas por órgão colegiado. Seguindo esse mesmo princípio, o município de Arambaré poderá destacar pela promoção de um ambiente administrativo íntegro, responsável e socialmente comprometido. Portanto, trata-se de uma medida de grande relevância para o aprimoramento da administração pública municipal, fortalecendo a transparência, a lisura e o compromisso com os valores republicanos. Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da presente iniciativa. Atenciosamente, vereador Gledson Nunes Silveira. Indicação número 58 de 2025. Rodeio. Arambaré, 10 de novembro de 2025. A excelentíssima senhora Cris Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, senhores vereadores, Cris Silva, vereadora essa que subscreve com o assento legislativo municipal da bancada do PDT, vem pelo presente solicitar ao presidente dessa coluna da casa o envio dessa indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Iago Killerman, com a seguinte indicação a seguir. Essa vereadora indica para o Poder Executivo Municipal, para que o Poder Executivo Municipal avalie a possibilidade de investir na parte artística do rodeio de fevereiro, contribuindo para o fortalecimento cultural e o sucesso do evento. Quanto à sua justificativa, o investimento na parte artística é essencial para valorizar a cultura local, atrair público e promover o evento de qualidade que represente bem o município e incentive a participação da comunidade. Atenciosamente, vereadora Cristiane Silva da Silveira Souza. Indicação número 59 de 2025. Possibilidade de prorrogar o prazo de validade do referido concurso público. Arambaré, 10 de novembro de 2025. A excelentíssima senhora Cris Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, senhores vereadores, Rodrigo Garcia, vereador que subscreve com assento legislativo municipal da bancada do PL, vem pelo presente solicitar ao presidente dessa coluna da casa o envio dessa indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Iago Killerman, como que segue.
Venho, por meio deste, na qualidade de vereador do município de Arambaré, solicitar a prorrogação do prazo de validade do concurso público municipal que está em vigência. A presente solicitação tem por objetivo garantir a continuidade e a valorização dos candidatos aprovados que dedicaram tempo e esforço à preparação para o certame, além de assegurar o aproveitamento do investimento público já realizado na organização do concurso. Quanto à sua justificativa, a prorrogação da validade do concurso é medida legal e prevista no artigo 37, inciso 3º da Constituição Federal, podendo ocorrer por igual período ao inicialmente previsto, desde que dentro do prazo de validade original. Ademais, considerando que ainda existem cargos vagos a serem preenchidos e que a realização de um novo concurso implicaria em novos custos e trâmites administrativos, a prorrogação mostra-se uma decisão prudente, econômica e eficiente para o município. Diante do exposto, solicito a Vossa Excelência que seja analisada, com a devida urgência, a possibilidade de prorrogar o prazo de validade do referido concurso público, garantindo assim a continuidade do processo de nomeação dos aprovados e a valorização do mérito e da transparência do serviço público. Atenciosamente, vereador Rodrigo Garcia. Indicação número 60 de 2025. Nova rede elétrica. Arambaré, 10 de novembro de 2025. A excelentíssima senhora Cris Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, senhores vereadores, Gledson Nunes Silveira, vereador que se subscreve com assento legislativo municipal da bancada do PL, vem pelo presente solicitar à presidente sacolé da Casa o envio dessa indicação à mesa diretora, com cópia ao senhor Aurélio Klamper, consultor comercial da CE Equatorial, para que sejam demonstradas as providências necessárias à realização de uma nova rede elétrica no trecho Arambaré-Camaquã. Quanto à sua justificativa, a presente indicação se justifica em razão do crescimento urbano e econômico da região, sobretudo rural, bem como o aumento no fluxo de moradores, empreendimentos rurais, comércios e especialmente propriedades de veraneio situadas ao longo do referido trajeto, o que tem acarretado sobrecarga e instabilidade no fornecimento de energia elétrica, sobretudo no verão, mas durante outras estações também com intensidade também nos bairros de centro. São recorrentes os relatos de oscilações, quedas repentinas, queimas de equipamentos, além de limitações ao funcionamento das atividades produtivas e serviços básicos, prejudicando tanto moradores quanto empreendedores locais. Importante destacar que o trecho mencionado compreende rota essencial de desenvolvimento, servindo de ligação entre o município e o polo regional, contribuindo para o fortalecimento do turismo, do agronegócio, da pesca artesanal, da agricultura familiar e das atividades de final de semana, especialmente durante a temporada de verão. Dessa forma, a modernização e ampliação da rede elétrica se fazem necessárias não apenas para garantir segurança e estabilidade energética, mas também para favorecer o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população. Diante disso, encaminha-se a presente indicação, solicitando a análise técnica e a adoção de providências cabíveis por parte da empresa, bem como o retorno formal à Câmara Municipal quanto ao planejamento, prazos e possíveis investimentos destinados à melhoria da infraestrutura elétrica no trecho Arambaré-Camaquã. Atenciosamente, vereador Gledson Nunes Silveira. Indicação número 61 de 2025. Clair Leal dos Santos. Arambaré, 10 de novembro de 2025. A excelentíssima senhora Cris Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, senhores vereadores, Cris Silva,
vereadora essa que subscreve com a Assembleia Legislativa Municipal da bancada do PDT, vem pelo presente solicitar ao presidente dessa colher da casa o envio dessa indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Iago Kirman, com a seguinte indicação a seguir. Essa vereadora vem por meio deste indicar que, para que dentro das possibilidades seja atribuído o nome de Clair Leal dos Santos à unidade ESF 2 em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à área da saúde e ao desenvolvimento do município de Arambaré. Quanto à sua justificativa, Clair Leal dos Santos nasceu em 12 de junho de 1929 na cidade de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Dedicou sua vida ao serviço público, exercendo diversas funções com zelo e comprometimento. Foi professora municipal concursada em Canoas no ano de 1956, funcionária pública municipal da área da saúde em Canoas e também funcionária pública estadual do Palácio Piratini, sede do governo do estado do Rio Grande do Sul. Atuou ainda como administradora do setor de saúde do Contrijuí, em Ijuí, Rio Grande do Sul, e como diretora do Hospital Bom Pastor no município de Santo Augusto. Com a emancipação do município de Arambaré, em 20 de março de 1992, Dona Clair assumiu o papel fundamental na construção do sistema público da saúde local, implantando e organizando a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, cargo que exerceu com dedicação por 12 anos. Sua vasta experiência hospitalar transmitia segurança e confiança aos profissionais da área, especialmente aos médicos que iniciavam suas atividades em Arambaré, como o Dr. Veslau, Dr. Adriano e tantos outros profissionais de enfermeiros e auxiliares de enfermagem que foram orientados sob sua supervisão. Por todo o legado deixado e pelo carinho que conquistou junto à comunidade arambarense, esta justa homenagem busca perpetuar sua memória na história do município. A família, com nobre sentimento, opta por não divulgar a data de seu falecimento para que seu nome permaneça vivo na lembrança e no reconhecimento de todos aqueles que foram beneficiados por sua dedicação e amor ao próximo. Atenciosamente, vereadora Cristiane Silva da Silveira Souza. Neste momento, passamos ao grande expediente. Leitura e discussão e votação dos projetos de lei, projeto de resoluções e demais proposições. Solicita ao secretário que faça a leitura dos projetos de lei. Projeto de lei número 112 de 2025. Autoriza e regulamenta a isenção total ou parcial da taxa de excursão aos veículos e passageiros e dá outras providências. O artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal conceder isenção total ou parcial da taxa de excursão de veículos de transporte de turistas oriundos de outros municípios, tendo como base a tabela referente à taxa de excursões do anexo 8º da Lei nº 2218 de 2018, que institui o Código Tributário Municipal. Parágrafo único. Entende-se por veículo de turismo toda e qualquer espécie de meio de transporte, tais como ônibus de excursão, ônibus executivo, destinado a eventos temporários, vans, micro-ônibus e similares, que transportem de forma eventual e permanente turistas e visitantes no território municipal. O artigo 2º. A isenção parcial ou total prevista no artigo anterior será concedida pelo Poder Executivo
mediante prévio encaminhamento por parte da empresa ou entidade receptora da excursão, através de formulário específico contendo todas as informações sobre o recebimento da excursão. Artigo 3º. Terão isenção total da taxa de excursão somente os ônibus, vans e similares com passageiros oriundos de outros municípios, com o objetivo de participar de eventos promovidos por entidades sem fins lucrativos, eventos específicos organizados pelo poder público, convenções, seminários e eventos religiosos. Parágrafo único. Fica a critério do Poder Executivo a decisão de liberação de pagamento da taxa mediante avaliação prévia da solicitação. Artigo 4º. Poderão ter isenção parcial de 50% na taxa de excursão aquelas empresas que solicitarem antecipadamente a isenção referida e terem comprovada reserva em restaurantes, pousadas, hotéis e outros estabelecimentos congêneres que estejam cadastrados pelo Poder Executivo para concessão da referida isenção parcial. O artigo 5º. A solicitação de reserva com formulário específico para recebimento das excursões deverá ser encaminhada ao Poder Executivo pela empresa ou entidade receptora com no mínimo 5 dias úteis de antecedência para que seja possível a análise e liberação total ou parcial da taxa. Artigo 6º. O percentual de desconto das empresas de turismo que solicitarem sua permanência no município, conforme o artigo 4º desta lei, será de 50%, com base na tabela referente na taxa de excursões, anexo 8º da Lei nº 2218 de 2018, que institui o Código Tributário Municipal. Parágrafo 1º. Os recursos decorrentes da cobrança de taxa de excursão serão transferidos ao Fundo Municipal de Turismo. Parágrafo 2º. Os contribuintes deverão comprovar o pagamento através de e-mail, através do e-mail tributos@arambaré.rs.gov.br, juntamente com o formulário de identificação da empresa promotora da excursão. O artigo 7º. O Poder Executivo emitirá guia de permanência do veículo no município, que ficará à disposição da empresa ou entidade requisitante. Parágrafo único. É obrigatório ao motorista do veículo a posse e porte de uma cópia do documento referido para apresentação em caso de abordagem da fiscalização. Artigo 8º. A empresa proprietária do veículo que não apresentar o documento mencionado no artigo 7º será autuada nas formas da lei, devendo regularizar a situação para permanência no município. O artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Arambaré, 7 de novembro de 2025. Iago Killerman, Prefeito Municipal. Quanto à sua justificativa, Senhora Presidente, nobres vereadores, a proposição do presente projeto de lei que autoriza e regulamenta a isenção total ou parcial da taxa de excursão aos veículos e passageiros e dá outras providências. Dessa forma, a administração pretende regular e atualizar a legislação sobre a matéria, a fim de adequar as normativas à realidade atual do município. Além disso, busca disciplinar o tema de modo que haja cobrança efetiva dos valores e ordenação de arrecadação. Nesse sentido, a Constituição Federal permite a instituição de taxas pelos entes federados. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 2º. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Ainda, a Constituição estabelece que é de competência dos municípios regramentos de assuntos de interesse local. O artigo 30 compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Dessa maneira, a par da realidade local,
e invocado pelas prerrogativas, o Poder Executivo apresente o presente projeto de lei, a fim de regulamentar a concessão de isenções no âmbito municipal. Por tais razões, após a tramitação regimental, roga-se pela aprovação integral do projeto de lei por Vossas Excelências. Arambaré, 7 de novembro de 2025. Iago Killeman, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 113 de 2025, que altera as disposições da Lei número 70 de 1993 e da outras providências. O artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei número 70 de 1993, passando a constar a seguinte redação. Artigo 1º. Os veículos de transporte coletivo de excursão que demandem aos balneários do município deverão seguir itinerários até os terminais demarcados pelo órgão municipal competente, que indicará, igualmente, os locais de estacionamento privativo para esses veículos. O artigo 2º. Os parágrafos do artigo 2º ficam revogados, passando a constar a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo único. A infração ao disposto nesse artigo acarretará as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 3º. Fica alterado o artigo 3º da Lei nº 70 de 1993, passando a constar a seguinte redação. Artigo 3º. Os locais de estacionamento e rotas de deslocamento dos veículos mencionados no artigo 1º desta lei serão regulamentados por decreto. O artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Arambaré, 7 de novembro de 2025. Iago dos Santos Killeman, Prefeito Municipal. Quanto à sua justificativa, Senhora Presidente, nobres vereadores, o presente projeto altera as disposições da Lei nº 70 de 1993, surge com a necessidade de regulamentação e atualização dos itinerários e estacionamentos de veículos de excursão que se desloquem no município nos períodos de alta temporada. Ainda tem por finalidade a melhor organização e gestão do tráfego municipal. No município. Dessa forma, ainda com o aumento do fluxo de pedestres e veículos, o trânsito livre fica estabelecido. Nesse sentido, cumpre mencionar as disposições constitucionais sobre o tema. Artigo 23. É de competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 12. Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito. O artigo 30. Compete aos municípios. Inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Sendo assim, verifica-se que o presente projeto de lei está de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico brasileiro. Por tais razões, após a tramitação regimental, roga-se pela aprovação integral do projeto de lei por Vossas Excelências, de forma que o Poder Executivo possa organizar o fluxo e o tráfego no município nas altas temporadas. Arambaré, 7 de novembro de 2025. Iago dos Santos Killeman, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 114 de 2025. Dispõe sobre a circulação e permanência de cães, gatos e outros animais de pequeno porte em praias delimitadas para ente fim do município de Arambaré e da outras providências. O artigo 1º. Fica permitida a circulação e a permanência de cães, gatos e outros animais de estimação de pequeno porte em faixas de areia do município de Arambaré, previamente delimitadas pelo poder público. Parágrafo 1º. Nos espaços não demarcados, a proibição da permanência de animais seguirá vigente conforme o artigo 11 da Lei Municipal número 1303 de 2009. Parágrafo 2º. Consideram-se animais de estimação de pequeno porte, para os fins desta lei, todas as raças de cães e gatos, considerando animais de companhia. Parágrafo 3º. Fica liberada a circulação dos tutores com seus pets no passeio junto à praia, no calçadão, para a realização de atividades físicas. O artigo 2º. Fica proibido o ingresso de animais nas águas da Laguna dos Patos e do Arroio Velhaco. Parágrafo único. A permanência e a circulação dos pets nas praias do município de Arambaré reger-se-á pelas disposições desta lei, no que não conflitem com as normas estaduais e federais editadas no uso de suas respectivas competências. O artigo 3º. Os animais de pequeno porte a que se refere o artigo 1º desta lei devem ter sido vacinados e não podem ser portadores de zoonoses, além de possuírem criação em ambiente doméstico devidamente regulamentado. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, considera-se zoonose a infecção ou doença infecciosa transmissível. Parágrafo 2º. O responsável pelo animal deverá portar certificado de vacinação, cópia física ou digital, que demonstre estar em dia com as vacinas e as etiquetas semestrais de verificação para apresentação à autoridade competente, sempre que solicitado. Artigo 4º. É obrigatório o uso de coleiras em todos os meios necessários, a fim de garantir a segurança dos animais e demais frequentadores das praias do município de Arambaré, bem como nas calçadas contínuas das areias das praias. Artigo 5º. O condutor é responsável pelo recolhimento dos dejetos de seu animal, sob pena de multa de 5 UFNs, a ser aplicada pela fiscalização quando identificado o condutor. Artigo 6º. Haverá a obrigação de reparar o dano quando, na decorrência do ato ilícito, na presença temporária ou permanente de cães, implicar risco para os direitos de outrem. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Arambaré, 7 de novembro de 2025. Iago Kilman, Prefeito Municipal. Quanto à sua justificativa, Senhora Presidente, nobres vereadores, a proposição do presente projeto de lei dispõe sobre a circulação e permanência de cães, gatos e outros animais de pequeno porte em praias limitadas para o ente fim no município de Arambaré e da outras providências. Atender à evolução social da relação entre pets e tutores. Isso porque a discussão sobre a permanência ou não de animais domésticos nas faixas de areia do município é em progresso, que se arrasta há anos. Nesse sentido, a evolução da relação entre humanos e animais domesticados deve ser levada em consideração quanto à análise de possibilidade de convívio dos pets junto aos tutores na praia do município. Dessa forma, a fim de viabilizar a flexibilização sobre o assunto, o poder público delimitará espaços em que a permanência dos animais será livre, mantendo a proibição nos demais locais. Portanto, após a tramitação regimental,
Roga-se pela aprovação integral do presente projeto de lei por Vossas Excelências, de forma que atender melhor aos interesses da administração e dos cidadãos do município. Arambaré, 7 de novembro de 2025, Iago dos Santos Quilo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 115 de 2025. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Dia do Professor como feriado escolar no âmbito do município de Arambaré e dá outras providências. O artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, como feriado escolar nas instituições de ensino público e particular situadas no município de Arambaré. O artigo 2º. O feriado escolar de que se trata esta lei não acarretará prejuízo ao cumprimento do calendário letivo mínimo, devendo as instituições realizar os ajustes necessários à integralização dos dias letivos e carga horária anual. O artigo 3º. Esta lei tem caráter autorizativo, cabendo ao Poder Executivo avaliar a conveniência e a oportunidade de efetivação mediante a regulamentação própria. O artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Arambaré, 5 de novembro de 2025. Vereador Gledson Nunes Silveira. Quanto à sua justificativa, o presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a instituir o feriado escolar alusivo ao Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, em reconhecimento à importância fundamental dos educadores na formação de cidadãos conscientes e preparados para a vida em sociedade. A instituição do feriado escolar representa um gesto simbólico de valorização e respeito à categoria docente, permitindo que o dia seja dedicado à reflexão sobre o papel da educação e do compromisso daqueles que constroem diariamente diversos municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil, já que possui legislação semelhante, reconhecendo oficialmente a data como feriado escolar, em harmonia com o calendário educacional e em respeito aos profissionais de educação. Ainda é importante trazer o fato que as escolas estaduais situadas em nosso município já adotam esta data como feriado escolar, reforçando ainda mais a importância desse projeto e reconhecimento deste dia. Por tais razões, solicita-se o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa proposição como justa homenagem àqueles que se dedicam à nobre missão de ensinar. Arambaré, 5 de novembro de 2025. Vereador Gledson Nunes Silveira. Projeto de Lei número 116 de 2025, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$60 mil, servindo de igual valor o excesso de arrecadação. O artigo 1º. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$60 mil nas seguintes rúbricas: manutenção da assistência médica e odontológica, material de consumo, R$30 mil, transferência fundo a fundo, SOS Gaúcho, transporte sanitário, material de consumo, R$30 mil, transferência fundo a fundo, SOS Gaúcho, cofinanciamento,
na soma, R$60 mil. O artigo 2º, servirá de recurso igual valor o excesso de arrecadação. O artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Arambaré, 7 de novembro de 2025. Iago Killerman, Prefeito Municipal. Quanto à sua justificativa, senhora Presidente, nobres vereadores, encaminhamos para a apreciação dessa Igreja à Casa Legislativa a justificativa referente ao projeto de lei que trata a abertura de crédito especial no valor de R$60 mil, servindo de recurso em igual valor o excesso de arrecadação. Solicitamos a aprovação do crédito em regime de urgência para a utilização dos recursos no programa SOS Gaúcho, para a aquisição de combustíveis para transporte de pacientes e aquisição de materiais farmacológicos para as unidades de saúde. Diante do exposto, solicita-se a apreciação e aprovação do projeto de lei, a fim de assegurar a regularidade e o equilíbrio das contas públicas municipais. Arambaré, 7 de novembro de 2025. Iago Killerman, Prefeito Municipal. Coloco o regime de urgência em discussão. Regime de urgência em votação. Quem for contrário se manifeste, quem for favorável permaneça como está. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Quanto ao seu parecer jurídico, vem essa assessoria jurídica e as comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Tributação, o projeto de lei número 116 de 2025, encaminhado pelo Poder Executivo Municipal. A proposição tem por finalidade viabilizar a abertura de crédito especial para a criação de dotação destinada à aquisição de combustíveis para transporte de pacientes e materiais farmacológicos, ambos do âmbito do programa SOS Gaúcho, conforme consta na justificativa do Executivo. Trata-se, portanto, de despesa para a qual não há dotação prevista em lei orçamentária anual vigente, tornando necessária a autorização legislativa. Sob o aspecto da legalidade, a matéria encontra fundamento no artigo 41, inciso 2º da Lei nº 4320 de 1964, que define o crédito especial como aquele destinado a despesas para as quais não haja dotação específica, e no artigo 43 do mesmo diploma, que autoriza a abertura de crédito suplementada por excesso de arrecadação. O projeto informa a fonte de recursos, atendendo ao requisito de demonstração da origem dos valores, em conformidade com o regime financeiro e com as normas de lei de responsabilidade fiscal. Por fim, não se verifica incompatibilidade com a legislação municipal, tampouco afronta de lei de diretrizes orçamentárias ou do plano plurianual, desde que a ação, manutenção da assistência médica e odontológica esteja complementada nas metas do exercício, o que se presume diante da natureza continuada do serviço de saúde. Dessa forma, conclui-se que o projeto de lei número 116 de 2025 é formal e materialmente irregular, não apresentando impedimentos constitucionais ou legais quanto à sua tramitação, estando apto à apreciação e votação pelo plenário da Câmara Municipal de Arambaré. Arambaré, 10 de novembro de 2025. Camila Salzin Geraldes, assessora jurídica. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por unanimidade de seus membros, manifesta de forma favorável ao projeto de lei número 116 de 2025. Arambaré, Sala das Sessões, 10 de novembro de 2025.
vereadora Ida Machado, presidente, vereador Gerson Pastoriza Ribeiro, relator, e vereadora Demar Lombardi, secretária. Posto isso, a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, por unanimidade de seus membros, manifesta de forma favorável ao projeto de lei número 116 de 2025. Arambaré, Sala das Sessões, 10 de novembro de 2025. Vereadora Márcia Bischoff, presidente, vereador Rodrigo Garcia, relator, e vereador Gledson Nunes, secretário. Coloco o projeto em discussão. Vereadora Ida. Boa noite a todos, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que estão nos assistindo. Abrindo, uma abertura de crédito especial, sempre neste momento de final de ano é regime de urgência, praxe, mas hoje eu ainda estava ouvindo uma reportagem na rádio acústica do Fábio Renner com a secretária Rita, secretária estadual de saúde, falando sobre o programa SUS Gaúcho. Eu achei muito interessante esse projeto do Estado que faz um paralelo de SUS, o SUS do Estado que está nos mandando aí 60 mil reais de recurso para a manutenção da assistência na saúde. Então, por isso esse excesso de arrecadação e a abertura de crédito para recebermos do Estado e do SUS Gaúcho esses 60 mil reais que sempre é bem-vindo para manutenção e principalmente na questão de materiais de insumos que a Secretaria necessita, principalmente se aproximando agora do veraneio, onde a gente recebe uma população tão maior e temos que atender normalmente com os nossos próprios recursos, e todo reforço sempre é bem-vindo. Então, bastante importante esse projeto, e são 60 mil reais. Vereador Gledson. Eu quero agradecer o esclarecimento da vereadora Ida e ainda lembrar que o governo, eu não sou garoto propaganda do governo do Estado, mas eu tenho observado bastante o investimento muito para diminuir a fila de ortopedia e também de problemas oculares. Então, está sendo investido em todo o Estado esse investimento aí, e nós, graças a Deus, estamos capacitados para angariar esses recursos também, para a nossa comunidade merece. Algo que tem enfrentado, e deixa registrado o meu agradecimento ao governo do Estado por olhar a nossa cidade de Arambaré também. Vereadora Márcia. Muito boa noite a todos. Com certeza é importante chegada no nosso município desse recurso do governo do Estado, A gente sabe que a partir agora do mês de dezembro já começa a aumentar a nossa demanda e a gente tem que ter um suporte um pouquinho melhor, Estava comentando com o vereador Rodrigo, é pouco, Porque a gente faz quantos transportes, de ambulância de pessoas daqui para Porto Alegre que aumentam, além dos nossos pacientes daqui do município, A gente tem que trabalhar um pouco mais pelos nossos visitantes que vêm. É pouco, mas já ajuda, E é importante aqui que é médico-odontológica também, essa parte aqui a gente nos supre,
do atendimento odontológico também dentro do nosso município, material de consumo ali, que eu acredito que entre toda a área médica odontológica também nesse repasse do governo do estado. Né? Outra situação que a gente sempre sabia, todos os anos vem um repasse próximo a essa época, né? Agora é SUS Gaúcho, mas já teve outros nomes, né? A vereadora Ida, quando foi secretária de saúde, sabe que teve outros nomes, né? Verão Gaúcho, Verão Solidário, Verão Legal, Então, assim, está sempre trocando de nome, né? Mas é recurso que vem, né, para ser aplicado do Estado, né, na área médica de atendimento. Isso é importante. Vereador Rodrigo. Boa noite a todos, presidente, cumprimentar a todos, vereadores. Esse projeto 60 mil aí vem em boa hora, né? Porque nós chegamos agora numa época bastante turbulenta, que é o verão, que nem a vereadora Ida disse. Já veio 5 mil para passar todo o verão. Graças a Deus agora está vindo 60, mas é muito pouco ainda, né? Porque a nossa demanda é muito grande. Então, claro que é bom esses 60 mil, mas os governos teriam que olhar melhor para essas cidades que é balneários, né? Que pudesse mandar mais dinheiro, né? Porque hoje nós temos 4 mil habitantes, chega no verão aqui 40, 50 mil habitantes. Então a demanda do posto de saúde, da nossa saúde aqui é muito grande. Então os governos deveriam de olhar melhor para os balneários para destinar mais verbas, né? Mas claro, agradecer com certeza esses 60 mil, porque já foi pior, né, vereador? Então agradecer o que está vindo. Muito obrigado. Coloco o projeto em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 117 de 2025. Autoriza o Executivo a receber a dação em pagamento a fim de extinguir o crédito tributário conforme previsto na Lei Complementar número 104 de 10 de janeiro de 2001 e suas alterações posteriores e da outras providências. O artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a locação em dação em pagamento pelos débitos do Grêmio Esportivo Navegantes, escrito no CNPJ número 89, 747, 653, 1000 invertido 42, descrito no artigo 2º desta lei, para a fim de extinguir créditos tributários, conforme a previsão da Lei Complementar número 104, de 10 de janeiro de 2001. O artigo 2º. O valor da locação do bem imóvel de propriedade do Grêmio Esportivo Navegantes, escrito sobre o CNPJ já mencionado, objeto de dação e pagamento, foi avaliado pelo fiscal no valor de R$ 30.600 para o período de 36 meses, conforme laudo que faz parte do integrante desta lei, dentro das seguintes divisas e confrontações. O imóvel, prédio salão das arquibancadas, localizado na rua Donário Lopes, número 527, no centro, Erambaré, matriculado sob o número
número 32.038. O artigo 3º, a dação em pagamento, em locação, a que se refere a esta lei, deve compreender os débitos do Grêmio Esportivo Navegantes, incluindo juros, multa e despesas judiciais, vedada a renúncia fiscal ou diminuição de receita para o município. Parágrafo único. O débito total a ser extinto é do valor de R$ 26.294,17, correspondente a 36 meses, sendo que, para viabilizar a dação em pagamento da locação do imóvel, o Grêmio Esportivo Navegantes deverá apresentar documento comprobatório da titularidade do imóvel, com certidão que comprove que esse esteja livre de quaisquer ônus ou débitos tributários, exceto os débitos objeto desta lei, bem como assinar o contrato de locação. O artigo 4º. Compete à Secretaria Municipal da Fazenda o recebimento, processamento e a decisão da dação em pagamento pela locação realizada. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. O artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Arambaré, 10 de novembro de 2025. Iago Killerman, Prefeito Municipal. Quanto à sua justificativa, Senhora Presidente, nobres vereadores, a proposição do presente projeto de lei autoriza o Executivo a receber da ação em pagamento pelo período de 3 anos a locação do imóvel para fim de extinguir o crédito tributário, conforme previsto na Lei Complementar número 104, de 10 de janeiro de 2001, e suas alterações posteriores, e da outras providências. Devido à precariedade do alojamento dos bombeiros civis, era necessária a locação de um local adequado para a instalação dos mesmos. O imóvel objeto da presente lei atende ao interesse público, haja vista que atende às necessidades de instalação e funcionamento de corpos de bombeiros voluntários, bem como a sua localização permitirá uma melhor logística para atendimentos de eventuais sinistros e ocorrências. Por tais justificativas, apresentamos o projeto e requeremos que o presente seja apreciado e colocado em votação e, ao final, aprovado em todos os seus termos pelos nobres vereadores, pois a proposição atende ao interesse público e à legalidade. Arambaré, 10 de novembro de 2025. Iago Killerman, Prefeito Municipal. Senhora Presidente, tem a moção de congratulações ao grupo Aramba Runners, já foi lido em sessões anteriores. Coloco a moção em discussão. Passo a presidência para a vereadora Elisa. Com essa moção, é só para valorizar aí nossos atletas que tanto se dedicam aí diariamente ao nosso município e merecem nosso reconhecimento. Coloco a moção em votação.
Moção aprovada por unanimidade. Neste momento, encerramos o primeiro e segundo expediente. Passamos para as explicações pessoais. Solicito ao secretário vereador Nininho que chame os vereadores inscritos. Vereadora Cris Silva. Boa noite a todos, mesa diretora, colegas vereadores e demais membros desta casa, a todos que estão nos assistindo. Bom, primeiramente aí queria dizer, né, que hoje a gente pegando esse projeto que estaremos colocando na próxima semana sobre a cedência ali do espaço para os bombeiros. Hoje a gente teve uma reunião nesta casa, juntamente com todos os colegas vereadores, o prefeito, o secretário Zeca da Infraestrutura, o procurador-geral do município, o seu Vladimir, a nossa advogada desta casa, a Camila, o Márcio da Defesa Civil, aonde a gente teve aí, tratou os trâmites de... A gente sabe a importância, né, desses profissionais no município. Então, o prefeito colocou esse projeto, aonde tem essa cedência desse espaço, para que eles possam estar aí entregando um trabalho com qualidade e estar bem, um espaço bem colocado ali, bem centralizado e mais humano para eles ali prestar esse atendimento. E queria dizer para a comunidade que todos dessa casa estão focados para que a gente entende e sabe a importância dos bombeiros no município e que tanto o executivo como o legislativo a gente está empenhado sim e está dando suporte e está dando um local adequadamente ali para eles poderem estar prestando serviço, porque a gente sabe a importância do serviço deles na nossa comunidade. Queria falar também sobre o protelamento da Costa Doce, que vai estar sendo realizado amanhã, e a gente está aí agradecer também ao secretário Zeca, a todos os envolvidos, porque esse patrulhamento está sendo realizado regularmente na nossa Costa Doce ali para o nosso distrito. Queria também falar sobre os sabões da ponte lá do Conduto, onde conversa com o prefeito, o nosso vice-prefeito, ele já está em tratativa aí para as trocas das mesmas ali, porque já estão precárias, a gente sabe que os carros já estão batendo ali, está bem detorado ali aquela parte, já foi feita outras vezes em conveniência com a Búfala e o nosso vice está vendo essa parte também. Então, eles já estão em tratativa e logo aí vai ser trocado aqueles sabões ali da ponte do Conduto. Tinha falado na sessão anterior, né, que estaria colocando a indicação em conversa com a nossa secretária Eliane, nossa ex-vereadora Toia também, e quando a gente estava em tratativas aqui sobre o posto, a unidade, busca de recursos, muita gente colocou nessa casa de se indicar o nome da dona Clair. A gente sabe aí da vereadora Toia, a ex-vereadora, tanto, né, queria também essa homenagem. A secretária Eliana entende e sabe a importância de ter o nome da dona Clair nesta unidade. Eu, como funcionária, uma das funcionárias mais antigas também da minha unidade, lá da unidade de Santa Rita do Sul, onde eu presto atendimento, também penso que não teria outro nome, né, a ser indicado para esta nova unidade lá do SF. Por isso fiz essa indicação também, sempre em conversa com a nossa secretária Eliana, também sabendo daí que a nossa ex-vereadora Toia tinha também, né, para colocar esse nome, essa indicação. E não teria como ser outro nome, até pela profissional, excelente profissional, sempre com empatia e sempre prestando um belo atendimento e sempre humana, né, com todos e com nós funcionários também. Muito aprendi com ela, como muitos colegas aprenderam. Então é só gratidão e que ela possa, né, ser lembrada, e esse nome é mais do que justo, esta homenagem no SF lá do distrito, porque o primeiro ambulatório do nosso distrito foi ela, juntamente com o ex-prefeito Alaor, que estavam lá e que colocaram, e que ela deu toda assistência para os técnicos que estavam lá na época, que nem era técnico, era auxiliar,
e ela sempre deu todo esse suporte, sempre essa assistência. A gente lembra dos plantões que a gente fazia lá de sobreaviso, e ela sempre dando esse suporte, essa assistência, sempre olhando para todos os funcionários e todos os pacientes com um olhar muito humano. Então, mais do que justo e merecido, não teria como ser outro nome neste momento a não ser Clair Leal dos Santos. Então, aqui, juntamente com a nossa secretária de saúde, juntamente com a nossa ex-vereadora Toia, estou colocando essa indicação para que seja o nome de Clair Leal dos Santos, com o executivo aí, a CAT, e que fique, porque é mais justa e merecida a homenagem de tanto que ela já fez por nós e ser lembrada no nosso distrito lá, e que essa unidade, essa nova unidade, seja realmente o nome de Clair Leal dos Santos. Queria aqui também falar sobre o rodeio artístico, valorizar, né, ainda mais a nossa cultura. E a gente sabe aí que temos os rodeios tradicionais em fevereiro, mas que se pense, tem gasto, tem todo um preparo, mas que a gente comece a pensar num evento aí onde que a gente valorize mais a nossa cultura, que alguns municípios já têm esse rodeio artístico, então que a gente possa estar valorizando aí os nossos, focar aí na parte artística e cultural do nosso município, também trazendo o rodeio artístico para o nosso município. Para hoje era isso, uma boa noite a todos e uma abençoada semana. Vereadora Elisa. Boa noite a todos, colegas vereadores, demais colegas aqui da casa, as pessoas que nos assistem através das redes sociais. O meu boa noite a todos vocês. Eu começo aqui parabenizando o grupo da Terceira Idade Lago Azul, que ontem realizaram o baile de encerramento do ano de 2025. Mais uma vez o grupo reuniu aí pessoas, mais de 400 pessoas estavam presentes nesse evento. Foi um evento assim, maravilhoso, e o grupo mais uma vez aí mostrou organização e dedicação em tudo que faz. Então, parabéns aí ao pessoal do grupo Lago Azul, a diretoria, os associados, e eu com certeza me orgulho de fazer parte desse grupo. Quero também aqui falar sobre a visita do secretário adjunto da Secretaria do Trabalho do Estado, o Tiago Leon. Foi uma reunião muito produtiva. Ele esteve aqui no nosso município, reafirmando a parceria Estado e município para que venham cursos profissionalizantes para o nosso município. Então, nós vamos receber em 2026 a Carretas do Saber, Qualificar RS. Isso aí vai trazer Isso traz cursos profissionalizantes para o nosso município, é uma parceria especial aí, vai trazer muita coisa boa para a nossa comunidade. E hoje nós recebemos aqui um projeto de lei de número 114, e eu na próxima sessão já irei entrar com uma emenda que eu acho que é muito importante para que o projeto também atenda as pessoas com deficiência. Por hoje é isso, meu boa noite, uma ótima semana para todos vocês. Vereador Gerson. Boa noite a todos. Eu vim aqui só também para repetir o que a Elisa falou, que o Lago Azul está sempre aqui nos trazendo pessoas, turismo. Isso é muito importante que está acontecendo no nosso município. Esse grupo é muito importante porque todos os meses, praticamente, eles têm baile, traz gente de todo o estado para cá, né? E agora, no final do mês, nós temos uma viagem que vai sair daqui para o município de Marcelino Ramos, lá quase em Santa Catarina, vai 3 ônibus, né? 160 pessoas, imagina. Né? Então, é uma atividade que esse grupo faz aqui no nosso município de turismo, muito turismo. Isso é muito importante. Só vim aqui para agradecer esse grupo aí que está fazendo pelo nosso município. Vereador Gledson. Boa noite a todos. Eu vim em primeiro lugar para fazer um agradecimento à líder vereadora Ida, que nós
e vamos entrar com uma emenda a um projeto de lei que chegou a essa casa, e a vereadora Ida se prontificou a fazer um diálogo com o prefeito, e o prefeito, Iago, teve a consciência e colocou no edital a necessidade das empresas que participaram de licitação colocarem 2 lixeiras, uma lixeira orgânica e uma lixeira não orgânica. Eu já falei várias vezes, nós aspiramos a ser uma cidade de turismo, mas nós somos balneário. Nós temos que ter os pés no chão, o que pode ser realizado pelo município e o que temos que exigir da população, principalmente da população visitante, que acha que às vezes, alguns acham que Arambaré é uma terra de Zé Ninguém, e não é por aí. Nós precisamos ter uma infraestrutura mínima e precisamos de colaboradores. E esse efeito dessa licitação aí, já quem sabe é o início do trato que nós temos que ter com o lixo doméstico, porque nós temos um gasto muito grande. E é possível tratar isso de forma intersetorial e transversal. Certo? Então, que na medida que vai sugerindo aí essas leis, eu gostaria que nossos colegas vereadores, nossos secretários, principalmente nossos secretários, que utilizem os seus meios para ensinar os seus comandados a gesticular ideias relacionadas ao uso do lixo e a destinação correta do lixo, para que a empresa que é licitada para esse sentido recolha e faça o trabalho dela. Mas algum dia vai ter uma coleta seletiva decente na cidade, com certeza vai ter, e talvez, quem sabe, esse lixo orgânico não precisa sair daqui. Quem sabe se usa aqui em algum horto municipal, quem sabe se use isso nas escolas municipais, que eu sei que já houveram iniciativas, né? Quem sabe se diminua isso. Porque o que tem hoje e o que já vinha se mantendo não é eficiente com o gasto que nós temos com o lixo. Nós precisamos melhorar para isso. E para isso, nesse sentido, e para isso, todos temos que cooperar, poder público e poder privado. Né? Quero deixar meu agradecimento também ao prefeito Iago pela consideração com os nossos bombeiros e para destinar um local adequado aí no centro da cidade. Boa noite a todos. O nosso sinal tinha saído do ar, agora conseguimos reconectar. Vereadora Márcia. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o pessoal que está em casa nos assistindo e reiterar aí o que todos os demais vereadores falaram a respeito do Lago Azul. Realmente é um grupo que realmente se movimenta na nossa cidade, tem integração com a região, com os outros municípios. Aí a gente vê o pessoal viajando daqui para outros municípios, de outros municípios para cá. Isso é muito importante. A gente, só para mudar um pouquinho a pauta, a gente está vendo a movimentação aí da COP30, né? E referente aos assuntos climáticos, e semana passada todo mundo estava bastante preocupado durante o final de semana a respeito, né, porque a meteorologia estava fazendo uma previsão e a gente não sabe mais as coisas que vão acontecer. Tinha pessoas que no final de semana estavam chegando em Arambaré e não dormiram a noite inteira, né? Preocupados com o vento. Graças a Deus aqui a nossa região dessa vez não foi atingida, mas há uma preocupação bastante intensa e bastante grande, né? Movimentando, eu digo assim de uma forma geral, atingiu lá a cidade do Paraná. Muito triste aquilo ali que aconteceu, várias mortes. A gente realmente considera um fenômeno da natureza, aquela situação. Ninguém gostaria de passar. O que nos aguarda aí? A gente sabe que choveu alguns dias aí, nós já estamos com as nossas estradas interditadas, né? Alguns pontos interditados, aí isso para nós é bastante ruim, mas está sendo bastante sistêmico. A gente tem falado, quando a gente conhece alguma coisa dessa situação, a gente comenta com os colegas, né, até para a gente chegar no denominador comum, porque uns falam uma coisa, está assoreado os rios, está assoreado, a gente sabe que tem esse grande problema, mas tem mudanças também aí, bastante
bastante graves que acontecem no nosso município, né? Então, é bastante complicado, a gente não pode esperar muitas coisas boas disso aí. Uns falam uma coisa, outros falam outra, né? Se a gente espera que o mundo vai terminar, a gente não sabe de que jeito, mas essas coisas têm acontecido, passamos por enchente, agora lá, esses fenômenos que não eram normais aqui para nós, né? Não eram, a gente via, talvez nos Estados Unidos, né, em outros lugares, mas aqui no nosso meio, aqui mais próximo da gente, nós não tínhamos isso. Então, se é a mão de Deus nos livrando dessas situações, a gente não sabe. Nós devemos sempre agradecer a Ele por nos dar mais, né, mais proteção, para que não aconteça esse tipo de coisa. Quando a gente fala, às vezes, a gente fala em município incentivar, né, em município incentivar o esporte, incentivar a cultura, e eu aqui relacionei algumas coisas, e eu sempre falo aqui que o futebol é o número 1, né? Hoje nós temos inserido, né, no nosso meio, porque como a nossa região tem bastante fazendas aí, e iniciou no nosso município os rodeios há bastante tempo, e a gente também precisa de incentivo nessa parte, né, principalmente na parte da campeira, da artística. Com certeza nossa presidente colocou muito bem, e eu trago aqui assim, a gente sempre quer o melhor, né? A gente escuta quem entende, quem gosta, né? Os laçadores lá que gostam, que cultivam essa tradição do tiro de laço, né? E agora, final de semana, o pessoal está, as próximas semanas, agora já tem o rodeio de Guaíba, o pessoal já está se mobilizando para ir, os nossos laçadores aqui para Guaíba. E nós devemos sim incentivar. Incentivar, né, dentro da medida do possível, sempre de uma forma melhor. O pessoal se queixou desse último rodeio da Semana Farroupilha, que não teve premiação, que se não fosse a Caldara fazer a doação dos troféus, não teria troféu. Então, assim, ó, eu acho que ele desincentivou assim, um pouco o tradicionalismo na parte do laço, né? Mas sempre é importante incentivar, né? Nós nunca deixamos de incentivar, mais perrengues que passávamos, né? Nós nunca deixamos de incentivar os nossos laçadores, né? A gente vê o pessoal fazendo cavalgada, o pessoal, né, que gosta, que cultua. Então, acho que devemos sim, presidente, incentivar, seja de fevereiro, seja de setembro, na Semana Farroupilha, sempre que puder. Nós temos um espaço maravilhoso para nós fazer ali a apresentação das invernadas, entre outras coisas, né? Então, nós temos o espaço, não precisamos de espaço, né, de nada, nós temos o nosso município, que é apropriado para isso aí. Então, é bem importante isso aí. E hoje nós temos, muito bem colocado, as corridas, o ciclismo. Nós temos uma atividade antiga no município, que são os jipeiros, né, e os motociclistas, né? O pessoal que faz trilha de moto aí. E a gente hoje, aqui dentro do nosso município, nós tínhamos até poucos anos atrás, aqui perto da Caneleira, ali tinha o pessoal que fazia o cross ali, né? Hoje nós é uma atividade também baixa, mas o ciclismo fortaleceu, que a gente vê muito ciclismo, e o pessoal que faz as corridas, hoje nós temos muita, realmente de uns anos para cá o pessoal vem se incentivando nessa parte. Acho que nós devemos sim, né, incentivar o que está de acordo no momento. Né? Um pouquinho vai ser outra atividade e a gente tem que fazer, né, a nossa parte no município aí de fazer o incentivo, sim, dos nossos jovens, do nosso pessoal que gosta, né? Então a gente sempre coloca, a gente está falando do grupo da terceira idade, gosta das festas, né, gosta dos festejos. O pessoal, os jovens gostam mais da parte esportiva. Hoje nós temos uma imensidão de pessoas que fazem caminhada no passeio, né? Fazendo, né, atividade para a saúde, isso é muito importante. Hoje nós temos um passeio bacana no nosso município, o pessoal gosta, né? Bastante arborizado, tu pode fazer um passeio na noite, que tem iluminação, então são várias coisas, né, que hoje nos proporciona várias atividades dentro do nosso município. E durante o final de semana, né, teve esse evento aí do
chuva, dos ventos, né? Nós ficamos num determinado momento sem energia e tivemos várias pessoas dentro do nosso município que ficaram sem energia por muitas horas. Não sei o que aconteceu, era próximo ao centro, aqui próximo ao Pão Sul. Ali as pessoas, a gente fazendo pedido, o pessoal dizendo que era problema de transformador, problema disso, problema daquilo, e o pessoal passou a noite inteira e um pedaço do dia sem energia. Não sei o que está acontecendo, né? Diz que alguns ainda não têm. Tem meia fase, tem meia fase, alguma coisa assim. Isso é sério, eu não sei o que acontece, eles levam 2 dias, 3 dias para resolver, achar um defeito, um problema, e realmente pode ser energia, que passa em fiação que esteja arrebentado, sei lá o que é. Então tem algum problema grave, né, nessa rede, eu acho que nós precisamos realmente pedir providências, porque não pode acontecer isso aí, né? Hoje não foi bairros afastados, não foi queda de, né? Se fosse vários problemas de queda de poste, tudo bem, mas não foi. São problemas pontuais que devem ser suprimidos, resolvidos aí, para que não aconteça, né? É muito sério, as pessoas nos pedindo ajuda, a gente tentando resolver, as pessoas, nós temos que resolver, vamos resolver, e nada de resolver. Então era isso aí, né? Eu acho que esse problema da Equatorial hoje é o mais sério dentro do nosso município, né? E infelizmente realmente é pedir e não tem outra forma. Muito obrigada e muito boa noite a todos. Vou chamar o vereador Edson para concluir a fala dele da tribuna, porque ficou sem sinal quando ele estava falando, então a gente vai dar mais um tempo para ele. Então, retomando que eu estava, boa noite a todos novamente, retomando o que eu estava falando, os bombeiros são um exemplo da nossa comunidade. Agradeci ao prefeito pela disponibilização aqui no centro da cidade, um lugar para os bombeiros prestarem o serviço que eles vêm prestando para nós desde 2015. E assim como tem o grupo dos bombeiros, que é na Baré, tem o grupo dos Colorados, né? E agora a proposta é que o grupo Lago Azul também seja homenageado através de uma moção de agradecimento pelo empenho que tem realizado para a nossa comunidade idosa da cidade. É um grupo de pessoas excepcionais, exemplos de bairro, acompanham alguns aí, e a gente acompanha nas redes também. Então, de parabéns, quero deixar isso registrado também. E com relação às próximas demandas, vou solicitar aqui, eu sei que o pessoal está batalhando, está se virando, vou solicitar mais iluminação pública, ela tinha falado, né? E como a vereadora Márcia falou, na Equatorial até hoje tem gente desde sábado no Caramuru sem luz. Aqui nós estamos numa fase só. Proponho, presidente, a gente fazer um abaixo-assinado de toda a cidade, de todos os usuários, para colocar uma subestação, aqui um plantão na cidade. Tem que ter um plantão. Fazer um abaixo-assinado. Tem que fazer uma subestação. Já fiz o ofício. Fazer um plantão na cidade aqui, que não tem outra solução. Tem que ter um plantão. Até as coisas se melhorar, tem que ter esse plantão. Então, mais é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Boa semana de trabalho. Aí vai terminar com a árvore. Enquanto isso, só grita e não passa hoje para mandar para lá. Nada mais, tema a ser debatido nesta sessão. Declaro encerrada a 41ª sessão ordinária do período legislativo de 2025. Uma abençoada semana a todos.